um amigo. Mas isso não quer dizer que a entrevista de hoje será uma prosa de compadres. Assuntos sérios serão tocados daqueles que rendem de teses acadêmicas a pitacos em mesa de bar. Darlan Pereira é o atual presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, um devotado por histórias locais, autor de livros e agora entrevistado do jornal O Pedreirense. Se você se lançar no mar, me leve, me carregue, me queira e não me negue de te acompanhar. E até lá pode ser que eu não me entregue, até lá pode ser que eu me desintegre, até lá pode ser que eu não sossegue, até lá pode ser que eu me desespere. Darlan, antes de qualquer coisa, obrigado, pelo espaço encontrado na agenda. A gente sabe que você está na correria em meio a esse processo de articulação da mesa diretora, da eleição da mesa diretora do CBH. Mas antes de falar das coisas amplas, eu quero começar pelo terreno das suas memórias, as suas lembranças. Que referências você traz na vida? Boa tarde. Que lembranças marcantes da minha vida. Assim, Joaquim, eu nasci em São Luís Gonzaga, no Maranhão, numa comunidade chamada Santana do Adroaldo. Lá é uma comunidade quilombola. E meu avô, como alguns ainda dizem, ele era o dono do chicote. O dono do chicote representava quem mandava na comunidade. Esse fato marca muito minha vida, porque eu saio de São Luís Gonzaga e encontro uma acolhida muito boa em Pedreiras. Não sei se pela parte lúdica, pela poesia que paira nessa cidade tão belíssima, pela intelectualidade que também é muito importante nessa cidade. Eu sei que eu me adaptei muito bem aqui em Pedreiras, então são fatos marcantes. A minha saída lá da Santana do Adroaldo, São Luís Gonzaga, do Maranhão, uma comunidade quilombola, e de alguma forma posso dizer assim, ascender, entendeu? Disputar espaço com os melhores aqui na cidade de Pedreiras. Então isso são fatores marcantes. Eu lembro da minha chegada em Pedreiras, e que tanto se falava dessa questão de enchentes, e aquilo, quem está longe, parece ser um monstro, Mas quando eu chego aqui, me deparo e vejo que as pessoas às vezes celebram essas cheias, Então são fatos assim que me marcaram muito em Pedreiras, E esse ambiente me fez cativar por essa cidade. Darlan, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, CBH, ele vai desaguar no mar ou vai morrer na praia? Exatamente isso. Para isso eu tenho que falar um pouco da Lei das Águas, A Lei 9433, 97. Inclusive agora em 2023 a gente completa 25 anos da Lei das Águas do Brasil. Incrível. E quando a gente olha para o Maranhão, a gente percebe que muito pouco tem andado nesse sentido. Para você ter uma ideia, depois de 7 anos é que a governadora Rosiana Sarney implanta a Lei das Águas do Maranhão. Ela cria essa política de recursos hídricos no estado do Maranhão, a Lei 8.149. E aí, em 2013, surge esse movimento, um movimento criado pelo movimento popular, pela sociedade civil, e se implanta 2 comitês no Maranhão. Esse comitê, o primeiro foi o Comitê de Bacias do Rio Munim, e logo em seguida do Rio Mearim. A gente tem que lembrar também muitas mãos que se juntaram para esse movimento, A promotoria estava muito forte naquele momento, até o poder público também contribuiu, e a sociedade civil. A gente não pode esquecer do Zé Filho, do Wilton Lopes, do Ivo, que são pessoas que, de fato, eles são os condutores, de fato, desse processo. Mas assim, aí, respondendo a tua pergunta, é um processo lento, porque o que sentimos, assim, nós, enquanto Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mearim? Sentimos que o governo do estado, ele não pretende fazer uma gestão compartilhada dos recursos hídricos. Porque, queira ou não, é um poder. Queira ou não, é um poder. E esse poder, ele tem que exercer esse poder. E aí, o que a gente faz
o que a gente pretende, o que a gente sonha, é que realmente um dia esse nosso sonho se efetive. Mas para isso precisa de uma política, podemos dizer assim, a implementação dos instrumentos de gestão. Esses instrumentos de gestão é que falta ser implantado para nós, de fato. Ao CBH, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, ele faz a gestão. Hoje não. Hoje, o que a gente percebe? O governador, ele delega poder para alguns secretários e eles fazem essa, podemos dizer assim, uma troca não vou citar troca de favores, mas assim, a compensação ambiental, entendeu? É para trazer algo para a cidade, mas quem que trouxe? O político. Ou seja, quando poderia ser essa compensação ambiental, vir para esse pleno, para essa assembleia, para se discutir de fato o que se pretende, qual é a melhoria, isso ouvindo os usuários da água, o poder público e a sociedade civil. Esse é o nosso propósito. Mas a gente é resiliente, é persistente, a gente não desiste. Teimoso, né? Teimoso. Nós estamos aqui, estamos brigando para isso. E a gente vai conseguir. Talvez, enquanto nós chegarmos a esse estágio, aí muita gente já ficou pela estrada. Zé Filho já ficou, Samuel, né, que está nos ouvindo aqui, já ficou pela estrada, e muitos outros. Tibi, lá em Santo Inês. Então, assim, muita gente vai ficando pela estrada. Mas que bom que tem as pessoas que vão substituindo, né? Estamos preparando outros aí para continuar essa luta. Uma hora a gente vai cansar. Mas assim, então, a gente percebe que não há uma vontade política do governo do estado, não há vontade política dos deputados, não há vontade política da classe política em si. Quando eles chegam em determinado espaço, é para tirar proveito, né? Para falar, eu sou um defensor das águas, como eu amo a natureza, o Rio Mearim. Então, assim, a gente percebe que é muita dificuldade, mas nós, que somos traquejados na luta, né? Resilientes, a gente não desiste e fica sorrindo por dentro quando vê essas manifestações políticas, né, por parte dessas pessoas. Mas assim, é uma luta gostosa, né? Porque nós estamos fazendo, não é só por essa geração, a gente está preparando para as gerações futuras, para os nossos filhos, nossos netos. Então, isso também conforta a gente. À beira, né, de uma nova eleição, em síntese, que legado você entende que deixará a próxima gestão do comitê? Exatamente isso eu devo ao companheiro Capilé. Quando a gente conversava sobre o que podemos deixar de algo positivo dentro da nossa gestão, né? E na realidade nós estamos cumprindo um mandato do Zé Filho, né? Zé Filho ficou pela estrada, como dizia o Samuel, partiu fora do combinado. E assim, nós pensamos assim, não pensar só no Rio Mearim, nós pensamos também nas áreas de recargas, né? Quem que alimenta o Rio Mearim? Quais são os rios que alimentam? Quais são os igarapés? E aí nós pensamos em realizar pequenas expedições para conhecer as nascentes desses tributários do Rio Mearim. Aí fizemos uma visita às nascentes do Rio Insono, fizemos uma visita às nascentes do Rio Flores e pretendemos ainda fazer no Rio Corda, Rio Grajaú e Rio Pindaré. E finalizar, ou seja, fechar esse ciclo conhecendo, ou levando pessoas a conhecer as nascentes do Rio Mearim. Então, esse eu vejo como nosso principal legado, entendeu? Ou seja, conhecer, deixar a nossa contribuição. E cada viagem dessa, cada expedição dessa, a gente elabora um relatório e está deixando nos anais da história do CBH. Essa é a nossa proposta, deixar esse material para as pessoas que virão futuramente aproveitar esse material. Olha aqui, essa equipe, essa diretoria, esse colegiado fez isso. Essa a nossa proposta e esse nosso legado que a gente fez e está tentando fazer as duras penas, porque a gente sabe que não tem apoio, né? O apoio é mínimo, a gente vai com dificuldade, mas a gente faz, entendeu? Eu lendo recentemente sobre essa sociedade
e me veio, entendeu, uma informação que nós somos uma sociedade chamada de reptilianos. Algumas cabeças são reptilianas, ou seja, são corpo de homens e cabeça de serpente. E a gente olha um Putin desse, olha um Bolsonaro desse, olha o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, assim, são pessoas que pensam no material, eles não pensam na natureza, não pensam na pessoa, no ser humano, no social, no econômico, no sustentável. Então, essa sociedade precisa melhorar ainda. Então, nós, enquanto militantes desse movimento, né, desse movimento pelo meio ambiente, a gente, de alguma forma, está fazendo essa parte. Enquanto geógrafo, que avaliação você faz da gestão Flávio Dino com relação às demandas ambientais do Estado? Eu vejo horrível, péssima, não vejo engajamento. Apesar do alinhamento político, né, que ele se auto-intitula como de esquerda, como alinhado dos movimentos sociais, mas eu não percebo, principalmente dos recursos hídricos, eu não vejo. Não há, para se ter uma ideia, mudaram-se mais de 5 secretários ao longo dessa gestão dele. E assim, e essas pessoas são blindadas, Joaquim, são blindadas. Nós não conseguimos chegar para colocar nossas demandas, muitas demandas reprimidas, entendeu? Em todos os setores do meio ambiente, entendeu? Não há uma vontade política. Eu vou dar um exemplo, o Ceará, ele tem 13 comitês de bacias hidrográficas e lá existe a agência de bacia, ou seja, todos os instrumentos de gestão estão implantados e lá funciona, tem recurso, mais de 200 milhões e ele tem menos água que o Rio Flores, menos água, em todo o estado tem menos água que o Rio Flores. Então, onde é que está o erro? Então está o erro na gestão. Então não há interesse. É questão de gestão, né? É questão de gestão. A gestão dele foi péssima para os recursos hídricos, entendeu? E também para o meio ambiente como um todo, porque a gente não percebe que há uma vontade de abrir, de conversar, de fazer uma gestão compartilhada, ouvindo, né? Exatamente, participativa, ouvindo todos os setores da sociedade. Darlan, e essa história de crise climática, isso é real? E o que Pedreiras tem a ver com isso, principalmente na questão dos efeitos? Exatamente, porque eu vi também que nós estamos integrados, não existe nada separado. Uma ilha, né? Ali. Não é uma ilha, antigamente a gente pensava ser assim, mas está integrado. Eu acho que a COP26, né, que aconteceu agora recentemente no final de 2021, provou isso. 200 países se reúnem para traçar as metas de 2030 e na hora de dizer assim, quem vai pagar a conta? Aí ninguém quer, entendeu? Porque o acordo de Paris, né, que aconteceu em 2015, ele propunha isso, que os países mais vulneráveis recebiam recursos dos países que têm mais poder financeiro. Mas não vem acontecendo. E a emissão do gás carbono, né, do dióxido de carbono, entendeu? Que acontece exatamente por conta desse materialismo que a gente vive, da conta do capitalismo desenfreado, selvagem, como denomina. Ninguém importa em cortar as árvores, queimar e também utilizar combustíveis fósseis para emitir o gás carbono, né? Bem como também o dióxido de metano, né? Que também é muito prejudicial à questão do efeito estufa. O efeito estufa é importante, né, para o equilíbrio dessa temperatura, mas se tu emitir demais, uma hora ele vai... Então isso repercute. E Pedreiras, especificamente, o que a gente percebe? Eu vejo mais como um problema estrutural. As enxurradas que acontecem em Pedreiras é problema estrutural. A estrutura de esgoto foi feita na época de Vicente Benigno, na década de 60, há mais de 60 anos. E aí a cidade cresceu e não foi feito nada algo. Por que não faz? Porque é algo que vai se enterrar, né? O esgoto você vai fazer por debaixo da terra, vai enterrar e ninguém vai ver, entendeu? Então é mais fácil fazer um monumento, fazer algo que possa chamar a atenção. Então esse também é um dos fatores. Então é um fator
como eu te falei, é um fator integrado e é o desequilíbrio mesmo da emissão de muito dióxido de carbono, dióxido de betano na natureza, e isso vai causar, entendeu? Um desequilíbrio não apenas nos Estados Unidos com o furacão Idas, mas também aqui em Pedreiras com as enxurradas. Darlan, nós estamos aqui no espaço, né, que remete, que leva o nome do Teatro Municipal Samuel de Sá Barreto. Que memórias você traz do dia em que soube, você, parceiro de vida de Samuel Barreto, que memórias você traz do dia em que soube do falecimento dele? O Samuel, para mim, ele foi, em termos de parceiro, de amigo, talvez a pessoa mais próxima aqui em Pedreiras. Tanto como amigo, como parceiro na escrita, né? Na poesia, nas letras. Então, eu posso dizer que Samuel, ele me puxava. Ele me puxava. E não só a mim. Se tu perguntar para 50 artistas de Pedreiras, 90% foram levados pelo Samuel. Então, a minha inserção no movimento cultural de Pedreiras, eu devo a Samuel. A minha inserção, posso dizer até nas letras, para estudar, eu devo a Samuel. Então, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Às vezes nós éramos confundidos até, as pessoas diziam assim, eu pensei que era o Samuel, mas é pela nossa identidade, a gente era muito próximo mesmo. Então, falar de Samuel, entendeu? E aquilo marcou a minha vida, porque eu fiquei sabendo através da Esther. E ele veio, eu sei que ele veio, eu sei que ele veio me dizer que estava indo embora, entendeu? Então o Samuel, sem palavras para definir a pessoa que ele era, boníssima, uma pessoa, entendeu? Importante. Pedreiras perde muito culturalmente com a ida do Samuel, entendeu? Muito bem, Darlan. O pedreirense, dizem por aí que é um povo diferente, inclusive em comparação até com o pessoal aqui de Trezidela do Vale. Você que tem se debruçado, né, com muito afinco sobre a história, é um devotado à história local, você concorda com essa ideia de que o pedreirense é um povo diferente? Diferente em quê? De quê? Eu não vejo diferença. Eu acho que estão muito... tentaram, eu acho que de alguma forma, tentaram promover essa divisão. Até com música, poesia, dividiram, mas eu não vejo muita diferença. Eu vejo muito uma unidade muito forte. Agora, em se tratando de política, eu percebo uma certa diferença. Talvez eu possa dizer, mas depois eu volto atrás, que Pedreiras talvez tenha um capital político mais, né, melhor do que, mais, sem nenhum demérito a Trezidela, mas aqui a gente percebe que talvez a intelectualidade de Pedreiras, não só de Pedreiras, daqui de Pedreiras e Trezidela, mas assim, fazendo essa divisão, essa diferenciação, a gente percebe que há um pouco mais de consciência política no município de Pedreiras. Com relação à cultura, eu não vejo muita diferença, não percebo, entendeu? Mas há quem diga que com a divisão se estabeleceu esse marco regulatório entre Pedreiras e Trezidela. Eu não vejo isso. Eu vejo que há uma unidade, principalmente dos artistas, da cultura local, é bem uníssona. E o bom é que a arte está aí, de certo modo, para quebrar essas regras postas, né? É isso, o bom da arte é essa possibilidade. Darlan, para finalizar, voltando de novo, saindo do amplo para o íntimo, para o intimista, vai que alguém quer escrever uma biografia sua, olhando para a tua caminhada, você olhando para a tua caminhada, que título você sugere? Um sonhador. Eu acho que é um sonhador, porque se a gente pegar a nossa caminhada, não só minha, porque eu vejo assim, que Pedreiras tem uma geração desses artistas, desses militantes, e parece uma geração bem junta, bem unida. Aí podem titular Os Sonhadores. Aí
eu entro nesse rol, porque é um cara que participou desses movimentos. Primeiro foi um programa do governo que chamava Territórios Rurais, depois mudou para Territórios da Cidadania, para discutir essa política local. Depois vem os comitês de bacias. Então assim, aí vai aparecer outros movimentos que a gente sempre vai estar unido. Então o título que eu sugeria é que fosse Os Sonhadores ou O Sonhador, mais um sonhador. E a gente vive de sonho. E quando a gente parar de sonhar, acho que o Zé Filho parou de sonhar quando ele foi embora. Porque ele era um sonhador, entendeu? Inato, o cara que nasceu com aquilo, com essa militância de buscar algo, entendeu? Transformar algo, uma inteligência, entendeu? Refinada. Então, eu me espelhei muito nessa trajetória do Zé, que também é um sonhador. Darlan, muito obrigado pelas suas respostas, pelos esclarecimentos, pelos saberes aqui partilhados. E a gente lembra você que mais informações você acessa em upedreirense.com.br. Pode ser que tu não me espere até lá, pode ser que tu me renegue até lá.